Paz, igreja. Tudo bem? Como tem passado? Espero que Jesus tenha cuidado de você, tenha abençoado. Mas não só isso, como você também pode usar esse tempo para poder crescer no Senhor, conhecer Ele mais, ter um tempo de qualidade no secreto com Ele, ter um tempo de qualidade com a sua família, um tempo de qualidade a sós consigo mesmo, para poder, quando sair dessa quarentena, algo possa ter mudado dentro de você. De fato, nós não seremos as mesmas pessoas depois dessa quarentena. Mas existe dois lados. Ou você pode sair pior, ou você pode sair melhor. Isso depende do que você faz hoje, no agora. É uma escolha sua. Então, se você quer ter mais tempo com Deus, você precisa agir, você precisa buscar. E eu queria, falar um pouquinho com vocês a respeito de um tema. Isso aqui nós estamos continuando a nossa escola dominical a respeito dos atributos de Deus e dos atributos comunicáveis, aquilo que Deus é mais claro para nós a respeito daquilo que Ele é. E eu quero falar sobre a sabedoria de Deus. Primeiro nós precisamos definir o que é essa sabedoria. Sabedoria, irmãos, ela tem a ver com aquilo que Deus é. É dizer que Deus tem sabedoria, significa dizer que Ele sempre escolhe as melhores metas e os melhores meios para alcançar os seus propósitos. E muitas vezes nós falamos da sabedoria de Deus e nós resumimos a sabedoria de Deus em apenas uma frase: Deus sabe de tudo. E isso é muito simples comparado à grandeza do nosso Deus. Sabedoria não tem a ver somente com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele conhece, mas tem a ver também com a sua inteligência, tem a ver com o seu plano, tem a ver com os seus propósitos. Porque pense comigo, olha a sabedoria de Deus em relação à criação. Você consegue imaginar se a sua cabeça estivesse no seu pé ou se o seu pé estivesse nas suas mãos, o quanto isso seria estranho? Então, ou seja, Deus ele foi o suficiente, ele foi inteligente e sábio a ponto de criar a perfeição humana. Ou seja, tudo que está no seu corpo quando é criado na criação é perfeito, não existe nenhum erro. E se existe um erro, a gente pode falar que é uma doença, não é algo normal, porque você não foi criado desse jeito. Por exemplo, pense na sabedoria de Deus quando nós vamos falar a respeito do universo. Alguns cientistas vão dizer que se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, ela queimaria, mas se ela estivesse um pouco mais afastada, ela congelaria. Ou seja, Deus ele é perfeito em sua sabedoria, ele sabe de todas as coisas em seu pensamento. Mas eu queria falar também a respeito da sabedoria em relação ao seu plano, ao seu propósito, tudo aquilo que ele é e o que ele tem para nós. Olha só que interessante que vai estar em Romanos 16, a partir do versículo 25. Entenda, Paulo ele falou sobre a questão do evangelho todo para o homem todo, como esse evangelho é poderoso a ponto de salvar. E ele vai falar sobre Cristo Jesus, o novo Adão, aquilo que é perfeito, aquilo que não tem erro e aquilo que agora traz para nós uma nova forma de vida, transformação de mente. E ele vai começar o versículo 25, ele vai dizer o seguinte: ora, aquele que tem o poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados. Então agora Paulo ele vai encerrar, ele vai dizer o seguinte: olha, esse evangelho que nós estamos vivendo, o evangelho que Cristo deu para nós, o evangelho da salvação, onde nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, aprove a Deus manifestar esse evangelho no tempo certo, na época certa, no povo certo, na família certa. Então Deus ele foi tão sábio a ponto de olhar para a história e dizer o seguinte: olha, o evangelho estava oculto, mas aprove a Deus ser proclamado em Cristo Jesus no tempo certo, na nação certa. E ele ainda vai continuar dizendo: mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Cristo Jesus. Então o que ele está dizendo é o seguinte: olha, Deus foi tão sábio que aprove a ele e colocar o evangelho no tempo certo, porque Cristo precisava ser pregado naquele tempo.
Não sei se você sabe disso, mas uma das línguas mais perfeitas, e uma das línguas que tem um vocabulário altamente grande, me fugiu a palavra agora, mas quando nós olhamos para o vocabulário grego, ele é perfeito. Por exemplo, se você olhar para o mundo hoje, para a língua portuguesa hoje, e se eu falar amor para você, a palavra amor, você vai definir amor com uma palavra, mas que vai ter um significado para muitas outras coisas. Você vai definir amor para sua família, amor para o seu amigo, amor para sua esposa, ou seja, amor para Deus. Então, ou seja, para definir esses amores, você vai usar somente uma palavra. Mas quando nós vamos definir o amor na Bíblia, vai ter uma variedade de palavras a respeito do amor. Vai ter palavra amor para amigo, palavra amor para o sacrifício, amor para relacionamento entre família. Então, ou seja, o vocabulário grego, ele é esplêndido e ele é grande. Então, quando nós olhamos para a sabedoria de Deus e para a perfeição de Deus, nós podemos perceber que Deus ele foi tão sábio em seu plano redentor, de acordo com o seu propósito, que aprove colocar e mandar e enviar Cristo Jesus no tempo em que o grego estava sendo criado. Por quê? Porque existia um plano perfeito. Deus ele é perfeito em todas as épocas e em todos os momentos. E às vezes nós olhamos para o mundo hoje e o que nós estamos passando agora a respeito da pandemia e nós perguntamos, Senhor, aonde está a sua sabedoria em relação ao que está acontecendo hoje? E eu quero usar um texto com vocês, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E às vezes nós olhamos esse texto aqui e algumas traduções vão dizer o seguinte, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes nós confundimos essa palavra bem, porque nós relacionamos essa palavra bem àquilo que Deus pode fazer por mim. Ou seja, eu posso estar bem fisicamente, bem emocionalmente, bem financeiramente, bem na questão de bens materiais. E às vezes o que acontece na nossa vida, e quando nós pensamos assim, às vezes o que acontece na nossa vida, nós falamos assim, não, peraí, isso não faz parte daquilo que Deus tem para mim. Porque eu estou sofrendo, eu estou pobre, eu estou sem dinheiro, a minha família está acabando, eu estou passando por uma dificuldade, por uma doença física. Às vezes eu posso olhar para o mundo hoje e, Deus, por que o Senhor permitiu a pandemia? Não faz sentido, porque todas as coisas cooperam para o bem. Mas o bem aqui, irmãos, não tem a ver com aquilo ao qual nós estamos passando, aquilo que nós somos, mas aquilo ao qual Deus tem preparado para nós, ou seja, seu propósito. Então, quando nós olhamos para o mundo hoje e perguntamos, Senhor, onde está a sua sabedoria? Se todas as coisas cooperam para o bem, aonde está a sua sabedoria no tempo de pandemia? E olha só que interessante. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Então, qual é o bem que Paulo está dizendo em Romanos 8:28 e 29, não é aquilo ao qual eu estou satisfeito, ou bem materiais, aquilo que eu recebo de Deus, mas aquilo que eu me torno nele. Irmão, a sabedoria de Deus permitiu que todas as coisas acontecessem com você, para que você se parecesse com Cristo Jesus. Se você está sendo perseguido por alguém, irmãos, é para que Cristo Jesus seja formado em você. Se você está passando por alguma dificuldade financeira ou por qualquer outro tipo de dificuldade, é para que Cristo seja formado em você. Irmãos, tudo e todas as coisas cooperam na sua vida para que a imagem de Cristo Jesus seja formado em você. Então, irmãos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, sabe, a sabedoria de Deus, ela age de tal forma porque ela quer formar Cristo Jesus em você. Então, irmãos, hoje é tempo de nos voltarmos para Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados e entender que na sabedoria de Deus, aonde Ele sabe de todas as coisas, onde todo o plano está traçado, nós podemos confiar em Deus. Por quê? Porque existe um propósito debaixo de todas as coisas. E esse propósito primário é se parecer com Cristo Jesus. Irmãos, e eu encerro dizendo, use cada momento, use cada propósito. E às vezes no meio da dificuldade faça-se sempre a pergunta, Jesus, por que eu estou passando por isso?
Mas também faça a pergunta: Jesus, como eu posso ser parecido nesse momento? Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, que isso fique gravado no seu coração. Deus, Ele é sábio, sabe de todas as coisas, e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, mas o seu bem não tem a ver com aquilo que você ganha aqui na terra, mas tem a ver com aquilo que você se torna em Cristo Jesus, ou seja, a sua imagem e semelhança. Que Deus abençoe vocês, que Jesus esteja acrescentando ao seu coração e que você seja invadido pela presença dele todos os dias. É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de se relacionar com ele. Amém? Deus abençoe vocês.